Fala pessoal, tudo certo? E aí torcedor gremista, vamos conversar sobre o GPR, a situação do GPR porque tem a possibilidade dele estar deixando a equipe do Grêmio. Ele vai ficar sem espaço ainda mais após a contratação de Hamilton Campas. Eu quero dar a minha opinião e fazer uma suposição de um clube que poderia contratar o nosso camiseta 10 GPR, beleza? Vou passar os números dele dessa temporada, a minha opinião, os times que têm interesse na contratação dele e o que a gente poderia fazer com o GPR, qual é a situação dele do momento, beleza? Então vamos lá. Galera, e antes de eu dar a minha opinião, fazer uma suposição a respeito do futuro do GPR, as possibilidades de saídas, se o GPR vai sair para o Fluminense, o último time que teve interesse na sua contratação. Antes de eu passar os números do GPR, o rendimento dele dentro de campo, quantos jogos ele fez esse ano, quantos gols, quantas assistências. Uma curiosidade também, a semelhança do GPR com o Luan, o Grêmio precisa tomar cuidado para não sofrer a mesma consequência. Enfim, antes de eu falar sobre contrato dele, idade, enfim, todas as questões, os detalhes dele, eu quero pedir sua ajuda. Você que é novo, está aqui pela primeira vez e não é inscrito no canal, por favor, não dói, não custa nada, é muito fácil, é só clicar no botão de se inscrever e deixar o like no vídeo. Beleza? Já deixou o like, já se inscreveu? Então vamos lá, vamos conversar a respeito do GPR. GPR, idade, 23 anos de idade. Ainda é muito jovem, no momento não está dando certo, mas sim, sem sombra de dúvida, no futuro pode dar a volta por cima, porque ainda é um jogador muito jovem, apenas 23 anos de idade. É uma grande promessa do Grêmio? De fato, subiu das categorias de base para o profissional com muita esperança de ser o novo Luan ou um jogador com muita qualidade técnica. Isso é indiscutível por parte do GPR. Ele tem a qualidade do passe, ele tem a jogada individual, enfim, ele é um bom jogador no geral, mas muitas questões atrapalharam o GPR no seu rendimento. E também eu vou dar aqui todas as informações, os números do GPR nesse ano, para dar base no que eu estou falando. De fato, o GPR tem qualidade, tem habilidade, mas não consegue reverter isso em rendimento positivo. GPR muito abaixo, sempre com polêmicas fora do campo, aquele pagode com um monte de gente do Internacional e o Grêmio no momento difícil. Enfim, a situação do GPR tem as polêmicas fora do campo, tem as lesões e depois quando não tem a polêmica e não tem a lesão, que é nesse exato momento, hoje fala muito pouco a respeito das polêmicas do GPR. Deu uma baixada, abaixou a poeira do Jean, mas também agora não consegue render. Por exemplo, esse ano no Campeonato Brasileiro, ele fez 16 jogos, 0 gols e 0 assistência no Campeonato Brasileiro. Na Copa do Brasil, que é o melhor rendimento que ele tem, 4 jogos, 2 gols e 0 assistências, isso na Copa do Brasil, também muito abaixo. Por exemplo, na Libertadores, 4 jogos, 1 gol e 0 assistências na Libertadores. Agora, na Sul-Americana, 8 jogos, 0 gols e 2 assistências, tá certo? Então, no geral, somando tudo, ele fez 32 jogos, 3 gols e 2 assistências. É muito pouco. Nós, torcedores, esperávamos mais a respeito do rendimento do GPR, mas, de fato, está muito abaixo, tá certo? 32 jogos, 3 gols e 2 assistências. Esses são os números a respeito do rendimento do GPR dentro de campo. Nesse ano que ele não teve muita lesão, não teve muita polêmica, não está rendendo o que é esperado dele. GPR, 23 anos de idade, tem contrato com o Grêmio até 2023, 31 de 12 de 2023, o Grêmio tem contrato com o GPR, ok? Hoje o valor de mercado dele está estipulado em 9 milhões de euros, mas com o futebol que ele está apresentando, não sai nem pela metade desse valor. E a respeito disso, é a curiosidade do Luan. Por exemplo, o Luan, quando estava bem aqui no Grêmio, o tricolor recebeu uma proposta de 12 milhões de euros do Sampdoria da Itália. O Grêmio não aceitou e pediu o dobro, pediu 24 milhões de euros. O Sampdoria não foi para frente na negociação e depois o Grêmio teve que vender o Luan por 5 milhões de euros ao Corinthians. Ou seja, desvalorizou porque não negociou quando estava em alta, quando era jovem ainda. Então hoje, para mim, na minha opinião, eu, Douglas Garcia, acredito que seria necessário o Grêmio negociar ele. E a respeito dos times que têm interesse na contratação dele,
tem algumas especulações de fora. E de fato, se chegar alguma coisa de fora, o ideal para o jogador e para o Grêmio seria vender para fora. Mas falando da realidade do Brasil, aqui no futebol brasileiro, Fluminense foi o último time que fez especulações e buscou de fato a contratação do GPR. O Fluminense chegou a fazer contraproposta, mais de uma proposta para ter o GPR. Então por que agora o presidente do Grêmio, Romildo Bozan, não oferece ele ao Fluminense? Seria o ideal, porque ele está sem espaço aqui no Grêmio, ainda mais após a chegada do Hamilton Campas, camiseta 10 do Tolima. Então se hoje a situação dele já não é das melhores, imagine após a chegada do Campas, se tudo der certo, obviamente o Campas jogar bem. Enfim, o ideal para o Grêmio seria negociar com o Fluminense, que tinha interesse, que fez uma proposta, o Grêmio não aceitou. Eles mostraram interesse, fizeram a contraproposta e o Grêmio também não aceitou. Agora é o momento de a gente ser humilde e oferecer o jogador para eles, entendeu? Quem sabe buscar um outro jogador, um empréstimo, uma troca. Usa o GPR como moeda de troca. É um jogador de 23 anos de idade. O Palmeiras, por exemplo, queria isso. Queria o GPR e ofereceu 4 jogadores para o Grêmio. O GPR é sim valioso. Aqui no Grêmio não deu certo, ok, que pena, infelizmente não deu certo. Mas quem sabe o GPR não dê certo em outro clube. E sem sombra de dúvida, se oferecer para o São Paulo, eles vão querer. Se oferecer para o Corinthians, eles vão querer o GPR. Se oferecer para o Fluminense, a mesma situação. Acho que hoje o GPR só não teria espaço no Flamengo. De resto, poderia negociar. Sem citar o mercado do exterior. A China, por exemplo, a Arábia Saudita está pagando uma bolada. Por que não vende o garoto, 23 anos, ou empresta? Usa com moeda de troca, faz o empréstimo e depois com passe fixado, quem sabe em 5, 6 milhões de euros. Hoje, para o futebol que o GPR apresenta, está mais do que bem pago 6 milhões de euros, por exemplo. Os 9 milhões é quase impossível. Com o futebol minúsculo que ele apresenta, 32 jogos, 3 gols e 2 assistências, não vale 9 milhões. Mesmo tendo 23 anos de idade. Então o Grêmio precisa negociar o GPR antes que ele desvalorize. Senão vai ser que nem o Luan. Tinha proposta de 12 milhões e acabou saindo por 5. Essa é a situação do GPR. Vende agora. Porque é bom para o jogador também mudar os ares. Se aqui não deu certo, ok. Garoto, GPR, você tem 23 anos de idade. Aqui no Grêmio não deu certo. Quem sabe no Fluminense você não dê. Por que não vai testar? Fica um ano por empréstimo com passe fixado. Enfim, as possibilidades são inúmeras, tá certo? Só estou dando a minha opinião, os números do GPR, isso é fato, não é opinião. Ali está, 32 jogos, 3 gols e 2 assistências. Ridículo, péssimo. É número dele. Infelizmente não está jogando bem. De fato é isso. A respeito do valor de mercado, do contrato dele e os times que tinham interesse na contratação dele, ok? Para mim, o ideal era ter a liberação, a venda, ou enfim, a troca, usar como moeda de troca o GPR. Beleza? Mas isso é a minha opinião. O que você acha? Comenta aqui embaixo. Galera, se inscreva aqui no canal e deixa o like no vídeo. E até a próxima. Valeu!